Meus irmãos, nós continuamos hoje com a nossa conversa sobre as parábolas de Jesus, uma série de mensagens que nós estamos estudando cada uma delas, e elas vão nos acompanhar por mais alguns domingos ainda. Espero que você tenha aprendido o que significa parábola, e na verdade eu gostaria de sempre relembrar você, toda vez que nós começamos aqui o nosso encontro, lembrando que parábola é uma história fictícia que aplica verdades espirituais. Toda parábola ela é contada do ponto de vista da ficção, com o propósito de aplicar verdades espirituais. A parábola não é mentirosa. A parábola ela possui no seu interior o embrião da verdade espiritual. A questão é que é uma história contada a respeito disso. Por exemplo, suponhamos que eu queira falar sobre o perdão de Deus e a aceitação de Deus relacionada às nossas vidas. Então eu conto uma parábola para você. Certo filho saiu da sua casa e, contrariando toda a lógica do que os seus pais haviam dito que seria melhor para ele, contrariando tudo o que a sua família tinha preparado para o seu futuro, ele resolve morar sozinho numa terra longe e andar para um caminho perigoso e de trevas. E então, depois de contrariar toda a sua família e viver por um bom período no perigo, nas trevas, nos problemas, ele resolve voltar para sua casa. Porém, ele não sabe se o seu pai o aceitará, porque ele realmente foi no fundo do poço, fez coisas que não deveria ter feito, gastou o dinheiro irresponsavelmente, acabou até comprometendo sua integridade física. E então, o que acontece? Ele quer voltar para casa e quer saber se o pai o aceita. E então ele manda uma carta para o papai dizendo assim: pai, eu gostaria de voltar para casa, mas eu sei que eu fui longe demais na minha insolência. Então eu gostaria de perguntar ao Senhor se o Senhor me receberia em casa. Mas eu não quero chegar em casa e ter que lidar com a porta fechada. Eu não gostaria de chegar em casa e ter que lidar com a rejeição. Então, papai, eu gostaria de pedir, se o Senhor me perdoar, quando eu passar na casa, no dia tal, em frente à árvore do nosso pomar, eu pergunto para o Senhor, se o Senhor me aceitar, o Senhor colocará um lenço branco em frente da árvore, para que eu possa saber que o Senhor me aceitou. Então, aquele jovem passou os dias e chegou o dia estabelecido. Quando ele passa próximo da sua casa, ele olha a árvore e não tinha um lenço branco. Tinham centenas e centenas de lenços brancos amarrados em cada um dos galhos da árvore, simbolizando que o pai não apenas perdoava, mas perdoava muito o seu filho para aceitá-lo de volta à sua casa. Portanto, essa é uma parábola. É uma história que não aconteceu, mas que ilustra uma verdade: o perdão e a aceitação. E a gente poderia aplicar que Deus colocou um grande lenço branco na frente da sua casa celestial, dizendo para cada um de nós: eu te aceito, você pode voltar para a minha casa. E por falar em perdão, é sobre essa parábola que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a parábola dos perdidos e achados. Parábola daqueles que foram perdidos, mas que foram encontrados. Na verdade, se tratam de três parábolas específicas que estão relacionadas imediatamente à ideia de perder, encontrar e festejar. Quero que você entenda isso. Três parábolas estão relacionadas ao perder, encontrar e festejar. Portanto, a partir de agora, eu convido você a entender a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. São três perdidos em apenas um capítulo. Lucas é médico, lembra disso? Só ele registra esta história, só ele minucia o que Jesus disse nessa parábola. E portanto, quando ele fala isso, ele está falando de algo próprio de Jesus, relacionado ao que perde, ao que encontra e ao que se celebra após ser encontrado. Vamos lá? Vamos saber como tudo começou? Por que Jesus conta essa parábola? Por que Jesus diz esse texto? Ou para quem Jesus está contando? Qual é o seu público-alvo? E tudo começou em Lucas capítulo 15 com o versículo 1. Diz a Bíblia: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Aqui nós vamos encontrar duas palavras interessantes. A palavra que aparece primeiro são publicanos e pecadores. E olha o que Jesus fala, e olha o que ele diz. Ele é restrito ou ele é abrangente na sua palavra? Ele diz que todos os publicanos e todos os pecadores comiam com Jesus. Ou seja, não importa qual é o nível dessas pessoas, qual o lugar que elas estavam, Jesus acolhe a todas as pessoas que estão nessa condição. Ele não seleciona a classe de publicano, e ele nem separa tipo de pecador. Nós sim, não é verdade? O mentiroso para nós é bem diferente do que um homossexual, não é? O pecado do homossexualismo é tão grosseiro para nós, e da mentira que nós fazemos todo dia é tão natural.
Nós fazemos classificação de pecadores, Jesus não. Jesus fala que ele comeria com homossexual e comeria também com mentiroso. Nós também falaríamos de um corrupto e falaríamos de uma pessoa que tem casos virtuais na internet. Para algumas pessoas parece simples e natural, apenas na internet, não se consuma no adultério. Então temos aí o corrupto. Esse é um pecado grosseiro, porque afeta toda a população. Jesus não classificava em pecado pequeno e pecado grande, porque o texto diz que ele comia com todos os publicanos e os pecadores. E quem são esses? Quem é esse grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas está relacionado a publicanos, agentes do serviço público. Pronto. Daí que vem a palavra público, funcionário público. Essas pessoas eram responsáveis por trabalhar para o Império Romano. Eram judeus, romanos, eram estrangeiros que tinham cargos públicos para extorquir financeiramente os impostos das pessoas. Então lá eles iam para cobrar e extorquiam, além do dividendo, eles tiravam parte para embolsar e para poder sustentar a sua corrupção. Era uma classe odiada, os publicanos. Era gente que não podia sair na rua sem ser linchado, sem ser xingado e sem ser contrariado. E a Bíblia diz que Jesus rejeita essas pessoas? Não. Jesus ama essas pessoas ao ponto de ir na casa deles. Imagina só, o Lula preso, acusado de tantos crimes, e se Jesus estivesse aqui, ele iria fazer uma visitinha para o Lula. E aí a igreja cristã falaria: o quê? É um petista? O que ele está fazendo? Não viu o que fez com o nosso país? Peraí. Jesus comia com publicanos. Jesus comia com gente do alto escalão da corrupção. Mas isso não o tornava um corrupto e nem o tornava um publicano. Sabe o que acontece com a igreja de hoje? Nós nem comemos com os publicanos e nem também conseguimos manter a santidade. Nós agimos como publicanos e evitamos os publicanos. É uma hipocrisia sem tamanho, que a gente não se associa a eles, mas a gente vive igual a eles. A gente não senta na mesa com eles para a gente não ser condenado como eles, para a gente não ser classificado no nível deles, mas a gente se comporta tão semelhante quanto. Jesus não. Jesus sentava na mesa com eles, sem se tornar publicano. Ele amava os publicanos. E os pecadores, quem eram esses? Aí você pode colocar o seu nome, o meu nome, o seu pecado, o meu pecado, tudo que a gente comete. De mentira a pedofilia, você pode colocar todos. Jesus comia com todo tipo de gente. Porque Lucas fala que Jesus contou a parábola dizendo que todos os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Olha o tipo de gente que Jesus atraía com o seu discurso. Não era gente boa não, pessoal. Não era gente substância não. Não era gente com boa credibilidade no comércio, nem com boa credibilidade da sociedade. Era gente má afamada. E Jesus atraía esse público para conversar. Mas isso irritou uma outra classe. Se de um lado nós temos os publicanos e pecadores, do outro lado nós vamos ter uma outra classe, chamada de fariseus e mestres da lei, os doutores da lei. Quem era esse grupo? Esse grupo era composto de fariseus que eram a rigidez da obediência à lei. Os fariseus eram os responsáveis por controlar e normatizar as regras morais dadas pela lei. Então, se tinha alguém que normatizava as regras, eram os fariseus. Então eles diziam: tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, torresmin então, nem pensar. Não pode caminhar mais do que 30 passos por dia no dia de sábado. Não pode tomar água com um copo sem lavar antes. Não pode. Os fariseus, eles eram os normatizadores e trabalhavam rigidamente com isso. Era gente da alta doutrina. Era gente do não pode, não é possível, isso não está certo. Julgadores próprios para isso. Até Jesus contou uma parábola a respeito da figueira, dizendo que ele foi até uma figueira e olhando aquela figueira, o certo senhor viu que ela não dava frutos. Alguém falou: corta essa figueira. E ele disse: não, deixa mais um pouco aí, corta, joga adubo. Se não der fruto, daqui a pouco vocês vêm e cortam ela definitivamente. Falando sobre os fariseus, jogar adubo nos fariseus, quem sabe eles frutificassem. E aí Jesus olha para eles e diz assim: fariseus hipócritas, as prostitutas e os publicanos estão entrando primeiro que vocês no reino de Deus. Olha só o nível de afronta que Jesus encontra nesse grupo chamado de fariseu e os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Eram aqueles que interpretavam a Torá, interpretavam a Bíblia.
eram os intérpretes, responsáveis por dizer isso está certo, isso está errado, isso é lícito, isso não convém, eram os doutores da lei. Então, temos de um lado os publicanos e os pecadores, classe desprezada, marginalizada, indecente, indigna, rechaçada, maltratada. E por outro lado nós temos os santarrões, nós temos os mestres da lei, nós temos os doutores da lei, nós temos os fariseus, gente da santidade, gente da igreja, gente do ministério, gente que prega, gente que se comporta como um homem de Deus, gente que se veste como um homem de Deus. E essa classe ficou profundamente inquieta com isso. Por quê? Olha o que a Bíblia diz: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam a Jesus, dizendo: esse homenzinho aí, recebe pecadores e come com eles. Foi esse contexto que provocou as parábolas dos perdidos, que são 3. Então, para quem Jesus está contando a parábola dos perdidos e achados? Para 2 grupos de pessoas: os indignos, os humilhados, os maltratados, os malquistos e malvistos, e também os bem-vistos, os benquistos, os religiosos, os amados e os acolhidos. Jesus está contando essa parábola para atingir esses 2 grupos, mas com 2 perspectivas completamente diferentes. Então você está pronto? Vamos lá para ver o que Jesus fala a esses 2 grupos? Porque eu queria, antes de chegar na parábola, dizer uma coisa para você que não é muito otimista não. Hoje, eu falo com o grupo do mestre das leis, os mestres da lei, e falo com o grupo dos fariseus aqui nesse lugar também. Alinhado nessas fileiras, e talvez até pregando nesse púlpito, estejam pessoas que estão muito mais parecidas com fariseus e mestre da lei, do que de fato gente que anda com Jesus. E a parábola para essas pessoas não foi muito confortável, foi grosseira, foi aviltante, foi uma parábola humilhante para quem era fariseu e mestre da lei. E eu quero dizer para você hoje, essa noite aqui, se você de alguma maneira se sentir ofendido ao se encontrar dentro do grupo de fariseus e mestres da lei, então é um bom sinal de que o Espírito Santo está tocando o seu coração, para que enfim você veja o que é viver com Cristo, enfim você viva o que é a igreja, e pare de se associar a um critério religioso, normativo e doutrinário. Mas eu tenho uma boa notícia, para você que veio aqui essa noite se sentindo indigno, você que entrou nessa igreja meio ressabiado, entrou dizendo assim: mas eu nem sou da igreja, mas eu ia em outra religião, mas eu já fiz coisa tão feia, pastor, mas eu estou tão pecador, eu sou tão sujo, eu não mereço nem sentar nessas cadeiras aqui. Eu tenho uma ótima notícia para te dar, porque Jesus também contou a parábola para atingir ouvidos daqueles que ali estavam se sentindo indignos, menosprezados e não aceitos pelo grupo de religiosos. Então essa noite nós vamos falar a esses 2 grupos de pessoas: gente que se encaixa no farisaísmo e gente que se encaixa no grupo dos pecadores, gente maltratada, humilhada, que não se sente digna, e gente que se sente digna, cheia de autojustiça e cheia de religiosidade para dar. Vamos lá às parábolas então, para ver em qual grupo nós estamos? Então é a continuação daquele texto que a gente estava. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo de que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Veja bem essa parábola, que é a primeira, são 3, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Essa primeira parábola vai falar a respeito de um homem que perde a sua ovelha. E Jesus faz uma pergunta ao grupo que estava ouvindo: os fariseus, mestres da lei, pecadores e publicanos. Jesus fala: qual dentre vós, quem é aqui nesse público, que ao perder uma ovelha das 100 que possuía, deixa as 99 no deserto, vulneráveis, à mercê dos predadores, à mercê da inocência e da imaturidade das ovelhas? Quem de vocês deixaria 99 e iria atrás daquela uma que se perdeu? Quem de vocês? É uma pergunta retórica, não tem resposta, porque ninguém faz isso. Ninguém deixa 99 ovelhas para trás para buscar uma que se perdeu. Pelo contrário, ele agradece a Deus e diz: obrigado, Senhor, porque eu só perdi uma, as 99 aqui estão.
Tadinha dessa uma, deve estar pelo deserto, deve morrer de fome, deve ser atacada pelos lobos, mas ela não deve estar em algum lugar agora, porque já se foi. Mas eu tenho 99, obrigado por isso, Senhor. Qual dentre vós deixaria 100 ou as 99 para buscar uma que se perdeu? Quem faria isso? Jesus fala essa parábola para dizer que ninguém estaria confortável com isso, e ninguém faria isso. Segundo, Jesus pergunta: qual de vocês procuraria até encontrar? Quem de vocês, fariseus e mestres da lei, quem ia procurar diligentemente nos vales, nas montanhas, no deserto, no descampado, entre os perigos da noite, entre o sol do meio-dia, qual de vocês aqui, que são meu público, iria atrás de uma ovelha e procuraria até encontrar? Silêncio. Ninguém faria isso. Ninguém procura tanto desse jeito. É procurar até encontrar, irmãos. Aqui não é procurar de qualquer maneira, é procurar até encontrar. E aí Jesus pergunta mais uma última vez: qual de vocês, ao encontrá-la, colocaria a ovelha sobre os ombros e traria de volta para casa? E ao chegar em casa, chamaria os amigos para celebrar a festa de encontrar uma ovelha perdida, uma ovelha das 100. Qual de vocês? É óbvio que ninguém faria isso. Ninguém deixaria 99, ninguém procuraria até encontrar, e ninguém daria uma festa para uma ovelha que se perdeu. Pelo contrário, se vai dar uma festa, tem que matar e tem que fazer o churrasco. O que mataria? Carneiro. Bem, foi embora. Ninguém faz isso. Então Jesus diz nessa parábola: eu digo para vocês, que há no céu festa por um pecador que se arrepende. É o suficiente para ter uma explosão de alegria nos céus por esse pecador que se arrepende. Irmãos, aqui duas coisas. Primeiro, essa parábola se refere ao Deus que valoriza pessoas, ao Deus que valoriza a gente, ao Deus que ama pessoas. Jesus está contando: vocês não fariam isso por uma ovelha, mas o meu Pai que está nos céus faz isso por vocês. Ele não despreza ninguém, Ele não deixa ninguém para trás, Ele não considera uma simples ovelha, Ele se considera uma pessoa alvo da sua graça. Para Ele já é maioria. Para Ele é suficiente, para Ele galgar as montanhas, para Ele escalar todas as montanhas e encontrar aquele que se perdeu. E Ele procura até encontrar. E quando Ele encontra, tem festa no céu. Ele está fazendo a referência ao seu Pai, ao caráter de Deus. Deus valoriza publicanos e pecadores. 99 não precisa de arrependimento. Os fariseus já estão cheios de justiça. Os fariseus já estão cheios de si. Para que arrependimento? Mas o Pai Celestial vê um pecador e vê um publicano, e quando ele ouve a palavra de Jesus e diz: Senhor Jesus, assim como Zaqueu, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens ao pobre e restituir 4 vezes mais daqueles a quem extorqui. Hoje houve salvação nessa casa. Quando Jesus fala isso, o céu explode. Zaqueu se converteu, Zaqueu é um homem de Deus. O que é isso? Isso é a ovelha perdida. E não tem gente melhor ou gente pior no reino. Jesus quer salvar a todos, e a Bíblia fala que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, que é o caminho para a salvação, é o arrependimento, e essa é a palavra que aparece na parábola. Mas a segunda coisa é a seguinte: a ovelha desgarrada é procurada pelo pastor. De alguma maneira nós também somos representantes nessa parábola, porque ou somos a ovelha desgarrada, ou somos os pastores que estão buscando essas ovelhas. E quantos de nós estamos na responsabilidade de encarar os vales e as montanhas para encontrar aqueles que já não estão nas fileiras da nossa igreja, ou aqueles que estão vivendo longe do caminho da salvação e da graça de Jesus? Quantos de nós nos adaptamos a isso? Quantos de nós estamos inquietos com uma ovelha que se perdeu? Aliás, temos 500 membros, né, pastor? Se uma pessoa se perder, temos 500 membros. O que faz diferença? Meus irmãos, se nós temos essa mentalidade, nós não entendemos nada do reino ainda. Uma ovelha é preciosa. Jesus abrange para sempre, para dizer que uma só é o suficiente para o pastor correr atrás dela. Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, se nós todos tivéssemos a responsabilidade do pastor que perde a ovelha, de correr atrás daqueles que estão perdidos e estão afastados da comunhão, da graça de Deus, nós estaríamos correndo, escalando montanhas e passando por vales atrás de gente que precisa da graça de Jesus. Mas a parábola não para por aí. Jesus conta a segunda parábola e fala: ou qual é a mulher, mais uma pergunta retórica, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente ou atentamente até encontrá-la?
Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Conseguiu capturar aqui? O que é dracma, pastor? Dracma era uma moeda, uma unidade monetária nos tempos de Jesus. E que valor que isso representava? O menor valor das moedas daquele período. A menor moeda que tivesse. Qual é a menor moeda no real brasileiro? Qual? 1 centavo. Existe? Porque no mercado não me entregam nunca. Quando fica R$ 9,99, eles nunca me devolvem 1 centavo. Existe ela? Não sei. Mas, deixando para lá esse comportamento comercial que coloca R$ 9,99 num produto que vale 10 e não me devolve 1 centavo, só uma crítica aqui, e às vezes me dá balinha, mas não aceita a bala quando eu vou pagar o meu produto. Então, quando ela fala, eu encontrei a menor unidade, eu tinha 10 centavos, divididos em moedas de 1 centavo, eu perdi 1 centavo, meu Deus, eu perdi 1 centavo. Quem de vocês fica preocupado quando perde 1 centavo? Qual de vocês vai procurar e varrer a casa inteira quando perde 1 centavo? Nem R$1 a gente faz isso, e caiu R$1. Ixi, não, eu acho que eu perdi R$10 aqui em casa, sei onde, acho que lavou junto com a calça jeans. Quem de vocês, ao perder a menor unidade monetária nos tempos de Jesus, varreria toda a casa para procurá-la diligentemente até encontrá-la? Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Diligentemente é uma palavra bonita, que não é a palavra que o seu filho adolescente está acostumado a ouvir quando ele vai procurar as coisas. Já viu? Mãe, onde está meu uniforme? Essa palavra sempre acontece nas casas, né? Teu uniforme está na segunda gaveta, embaixo da camiseta de ir para a igreja. Né? Que tem camiseta de ir para a igreja e camiseta de ir para a escola. E então ele vai lá, abre a gaveta, ele nem mexe. Ele olha e fala, não estou achando. E aí você fala, está na segunda gaveta, embaixo daquela camiseta que tem um símbolo assim, vermelho, embaixo lá você vai encontrar. Ele olha para a gaveta, não estou achando. Aí pois a mãe sai lá do fundo, já está lavando, passando, cozinhando, fazendo alguma coisa, vem pro abençoado, olha para ele e fala, segunda gaveta, abre, puxa a primeira camiseta, puxa, está aqui meu filho. Ele procurou diligentemente até encontrar? Não. Talvez seja essa a nossa procura por Deus, né? Não estou achando. Tem uma pessoa muito próxima na minha família, que quando ele ia perguntar onde estavam as coisas, ele falava assim, onde está não sei o quê? Aí, né, a outra pessoa respondia, está lá, e ele falava assim, não estou achando, olhando para o teto, vai achar o quê? Diligentemente significa procurar até encontrar uma moeda pequena, irrisória. E Jesus faz uma pergunta, qual de vocês faria isso? Quem de vocês está disposto a varrer a casa, procurar até achar, e depois que acha, vai lá e faz uma festa? Achou a moeda de 1 centavo. Gente, vamos celebrar, vem cá que eu vou fazer o churrasco, gasta 200. Mas peraí, cara, era melhor perder a moeda, menor o prejuízo, né? Qual de vocês faria uma festa ao encontrar uma moeda que não vale nada? E aí Jesus fala, pois lá no céu a maior festa por um pecador que arrepende. Essas pessoas, seus fariseus hipócritas, que vocês dizem que não vale nada, que está no pecado, que está afastado de Deus, que estão na miséria, que estão no lamaçal, essas pessoas valem para o meu Deus. É o sintoma do valor. Deus se importa com gente que a sociedade diz que não vale nada. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, não fica ofendido comigo, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você, você também não vale nada. Mas eu gosto de você, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu também não valho nada. Diante da santidade de Deus, o que nós valemos? Nada. E Jesus fala, as pessoas que Deus ama podem não valer nada para vocês, mas Deus continua amando e paga um preço elevado por eles, faz festa por um pecador que se arrepende, procurando diligentemente até encontrar. Grave essa palavra, procurando até encontrar. Na primeira parábola, a ovelha se perde, o pastor vai procurá-la, procura até encontrar, traz e faz festa. Na segunda parábola, a mulher perde das 10 moedas, uma moeda pequenininha, procura até encontrar, quando encontra faz festa. E agora, pastor, como é que continua a parábola? Do mesmo jeito. É a parábola dos 2 filhos perdidos. E note só a inteligência, e note só a maestria de Jesus ao dominar essas parábolas. Ele começa expandido e vai afunilando até chegar nos 2 grupos de pessoas, não é? Ele começa com 100 ovelhas e uma se perde. 100 ovelhas e uma se perde, né? 100 ovelhas.
Depois ele vai para 10 moedas e uma se perde. 10 moedas, né? E aí ele vai para 2 filhos e um se perde. Mas não é só isso que acontece. Jesus vai agora falar para os 2 grupos de pessoas. Enquanto ele está abrangente, eles não entenderam, mas quando Jesus chega a 2 filhos, eles já entendem que essa parábola vai apertar o calo deles. Porque tem 2 grupos ouvindo Jesus naquele momento. E que parábola é essa? A mais linda parábola da Bíblia que nós mais conhecemos. E Jesus continuou a terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Pausa aqui. Como é que chama essa parábola mesmo, pessoal? Então, sabia que esse termo não está sequer na Bíblia? Na sua Bíblia ele tem um título, e esses foram os editores que colocaram, não está na Bíblia. Deus nunca falou que foi filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, irresponsável, aquele que vive de maneira extravagante. E essa parábola não é do filho pródigo. Essa parábola é dos 2 filhos perdidos. Então, ovelha perdida, dracma perdida e 2 filhos perdidos. É esse o título dessa parábola que Jesus contou. Por que eu sei disso? Porque Jesus agora vai se direcionar ao público escandalizado que estava como os fariseus. Tem 3 coisas aqui que Jesus escandaliza o seu público. Primeira delas, pessoal. Primeira coisa que Jesus escandaliza os seus ouvintes, fariseus e mestres da lei. Ele diz que um certo jovem pediu a herança para o seu pai estando vivo. Nós estamos falando, pessoal, de uma sociedade patriarcal. Você não sabe o que é isso, nem eu sei. Qual de vocês vão falar com o papai e a mamãe e falar: benção, pai? Quem de vocês faz isso? Os mais antigos fazem isso. Mas os molecados mais jovens falam: e aí, velho, beleza? Quando fala, joia. Ou quando responde o pai. Nós não vivemos numa sociedade patriarcal como o judaísmo. E um jovem, não, na verdade não é jovem também, tá bom? Isso é senso comum. A Bíblia fala que o filho é mais jovem, não significa que ele é jovem. Então, esse homem pede o valor da sua herança ao seu pai em vida. Sabe o que ele está dizendo para o pai dele? Morre, velho desgraçado. Você vale mais morto do que vivo. Eu quero a tua herança, eu quero teu dinheiro, eu quero tudo aquilo que o Senhor construiu para ter, eu quero ter posse agora, imediatamente. Morre, desgraçado. Essa é a palavra que Jesus está trazendo ao ouvido dos fariseus. Os fariseus dão um passo para trás e falam: peraí, que jovem é esse que pediria, que pessoa é essa que pediria bens ao seu pai e a herança com ele vivo? É um irresponsável. Apedreja esse jovem que não está honrando o pai e a mãe, como diz a ordenança. Então, Jesus continua dizendo: tá, mas ele não apenas pediu a herança com o pai vivo, ele pegou a herança e torrou na balada. Torrou o dinheiro com meretriz, com prostituta. Por que eu sei que é meretriz e prostituta? Porque o irmão mais velho vai dizer depois: vem esse teu filho que gastou o dinheiro com as prostitutas. Irmãos, zona de prostituição, ele era conhecido pelo nome. Chegava lá, o pessoal já chamava: fulano de tal, senta aqui, você tem acesso VIP. Gastou todo o dinheiro vivendo dissolutamente, diz a Bíblia, irresponsavelmente. Os fariseus dão mais um passo para trás e falam assim: o que é isso? Como é que alguém pode fazer isso com o seu pai? Pedir o dinheiro em vida e ainda gastar tudo com prostituta e com a vida leviana. Aí Jesus dá o golpe fatal nos fariseus. Ele fala: quando ele começou a passar necessidade, ele foi se empregar com um cidadão no chiqueiro, que cuidava de porcos. Aí atrapalhou o negócio mesmo. Porque lembra que o fariseu é o que normatizava a doutrina? E uma das coisas que o fariseu dizia é que não poderia comer carne de porco e não poderia lidar com porco. Qualquer pessoa que criasse porco e tocasse porco seria considerado imundo. Pastor, por que a gente come porco então? Irmãos, porque porco, na verdade, na Bíblia, e qualquer animal com a pata rachada, era uma lei de higiene. Não se podia comer animais com a pata rachada. Olha que legal. Com a pata rachada assim. Por quê? Porque esses animais, segundo a cultura da época, estavam mais suscetíveis à contaminação. E então, aqueles que comessem dessa carne não ficariam saudáveis e morreriam antecipadamente. Então a lei de higiene, de proteção à saúde do povo judeu, que eram milhares no deserto, dizia: não coma animais com o pé rachado.
para proteger a saúde de vocês contra a contaminação. Não tem nada de lógica espiritual aqui. É lei de higiene pessoal, para sobreviver mais tempo num lugar onde não tinha salubridade. Agora, pense bem sobre isso. Hoje, com as nossas técnicas que nós temos de industrialização e de vigilância sanitária, pode fazer feijoada, pode comer torresminho, está liberado uma pancetinha assada ao final de semana, porque os mestres e os fariseus levaram a rigidez da doutrina ao ponto de transformar isso em salvação. Quem come porco vai perder sua salvação. E quando Jesus fala, esse jovem foi lá e começou a trabalhar com porcos, os fariseus falam, esse aí nós não queremos nem mal ouvir isso a respeito dele. Esse aí é um irresponsável mesmo. E então Jesus chega com esse golpe final. E quando eles acham que a parábola já acabou, Jesus vai falar a esse grupo de fariseus. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira e os porcos comiam. Ele não comia lavagem. Ele queria comer lavagem e não conseguia. Nem isso ele tinha. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado o teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então os fariseus falaram, bem feito por ter feito isso, agora você vai voltar e vai ser humilhado pelo seu pai, vai ser apedrejado. E aí Jesus diz, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Os fariseus estão esperando a condenação do pai, e então Jesus dá a cartada final, ele diz assim, então, estando ainda longe, o pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, que era algo indigno na época, um ancião correu para o seu filho, o abraçou e o beijou dizendo, você é bem-vindo. Aí os fariseus entraram em crise. Essa palavra não pode ser verdade. Esse homem é um irreverente mesmo diante da lei de Deus. E Jesus não está nem para ir para os fariseus, continua dizendo, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado como seu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. O filho nem terminou a frase que eu acabei de falar para vocês aqui. Ele disse, pai, eu não sou mais digno de ser chamado como filho. E o pai interrompe, fala, não quero saber de mais nada, depressa, tragam roupa para esse mendigo, que é o meu filho, tragam um anel no meu filho, que eu quero que ele seja considerado da minha família e da minha estirpe, e coloque um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, e também traga um novilho gordo e máteno, vamos fazer uma festa, e vamos comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou a vivo, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Pronto, encerrou a parábola. Lindas 3 parábolas. As 3 é perdido, encontrado, festa. Perdido, encontrado, festa. Perdido, encontrado e festa. Só que a terceira parábola Jesus expande, porque ele está falando a 2 grupos de pessoas. E então ele está dizendo para os publicanos e pecadores que estão do lado de cá ouvindo Jesus, diga, mestre, quando eles ouvem que um jovem saiu de casa pedindo herança para o seu pai vivo, gastando dinheiro com prostitutas, tratando-a como lida de porcos, e o pai recebe de volta e diz, você é o meu filho e eu te amo, sabe o que esse pessoal faz? Todas as leis dizem que nós não somos aceitos, que nós não somos amados, que nós não temos direito e nós não temos privilégios. Todos dizem que nós somos maltratados, rechaçados, humilhados, desprezados, marginalizados. Mas vem esse Jesus e diz que Deus nos aceita, mesmo tendo pisado no lamaçal, mesmo tendo vivido no chiqueiro, Deus nos recebe de volta. Aleluia! É isso que eles disseram. A celebração desse grupo é intensa, porque eles são um grupo de quem saiu da casa do pai. Eles são um grupo de quem foi para o chiqueiro. E quantos de nós aqui essa noite estamos felizes com essa mensagem, irmãos? Porque a gente também está no chiqueiro. E Jesus deixou o céu e veio pisar nesse chiqueiro. Nós também somos os publicanos e os pecadores. E se não formos, misericórdia de nós, porque estamos do lado de lá sendo contrariados, estamos sendo confrontados com a palavra de Jesus. E é por isso que ele amplia a sua mensagem e continua a sua parábola. E aí eu digo como tudo terminou. Como tudo começou, 2 grupos. Como tudo terminou, uma palavra para os 2 grupos. E Jesus diz, enquanto o pai fazia uma festa em um tuts-tuts com seu filho lá dentro, celebrando, queimando novilho gordo, todo mundo em festa, esse menino, conta as suas experiências, que bom que você voltou. Quando o filho mais velho que estava no campo se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. A música e a dança, celebração total.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, fariseu e mestre da lei, encheu-se de ira, porque fariseu e mestre da lei não conseguem lidar com a graça. A graça é insuportável para quem é fariseu. Ele não consegue lidar com isso, porque ele é baseado na lei do mérito. Deus é o meu devedor, eu faço para Deus dever para mim. Então, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos os anos eu tenho servido o Senhor como escravo. Opa, para aí, para tudo. Espera aí. O filho que estava vivendo como mendigo, lembra lá e diz: eu tenho um pai, e eu vou voltar para meu pai e vou dizer: não sou mais digno de ser chamado filho, mas o Senhor pode me fazer como escravo agora, porque escravo é melhor tratado na sua casa do que eu nessa vida louca. Esse é o filho mais novo. O filho mais velho está na casa do pai e se sente escravo, e não consegue se perceber como filho. Olha a contrariedade da lógica aqui. O mais novo é filho e quer se tornar escravo pelo que ele fez. O mais velho, ele é escravo por causa da obediência dele e não sabe o que é ser filho. Então os dois filhos estão perdidos dentro da casa do pai. Um porque saiu, o outro porque ficou. E aí o texto continua, seu pai insistindo com ele: olha, todos os anos tem trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Olha só, eu mereço alguma coisa do Senhor, mas o Senhor nunca me deu um cabrito. Deu um novilho para ele, mas nem um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. E então o pai olha para ele e diz: mas quando volta para casa do seu filho, perdão, ele continua dizendo, que esbanjou os teus bens com prostitutas. Esse teu filho, não é meu irmão, esse teu filho, mata um novilho gordo para ele. Então disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, sabe quando esse homem fala assim para o seu filho: filho, tudo que eu tenho é seu? Sabe o que ele está querendo dizer? Deixa eu dar um exemplo para você. Suponhamos que o meu pai, em avançada idade, reúne a mim e o meu irmão e chega e fala para nós: filhos, tudo que eu tenho é de vocês, e agora vocês, terão acesso a isso quando eu falecer. Ele está dizendo que é dele e futuramente será da nossa posse. Não é isso que esse pai está dizendo, tá bom? Ele diz: filho, tudo que eu tenho é seu. Não é isso, é ao contrário. Porque eram quantos irmãos? Quantos filhos? 2. Ele repartiu a herança em quanto? 2. Então significa que o filho mais novo gastou todos os bens da primeira herança. Quantas heranças ficaram? 1. Quem era que ficou com essa herança? O filho mais velho. Então de quem era o anel, de quem era a roupa, de quem era a sandália, de quem era o novilho mais gordo? Do filho mais velho. O pai estava fazendo uma festa às custas do herdeiro. Por isso que ele está revoltado. Isso é meu, pai, me pertence. É minha igreja, meu ministério, minha estrutura, é tudo meu, eu sou o dono disso. Eu não posso tolerar que uma pessoa que é impiedosa, indigna, que não é merecedora, tenha acesso aos bens que eu tenho. Eu sou diferente, eu obedeço, eu sou santo, eu sou fariseu, eu sou mestre da lei, eu mereço ter novilho gordo, mas esse não. É o que Jesus está atacando diretamente os fariseus daquela época, e atacando diretamente o nosso coração. Quantos de nós estamos na casa do Pai e ainda estamos perdidos? Meus irmãos, eu vou perguntar mais uma vez: quantos de nós essa noite estamos nessa igreja e ainda continuamos perdidos? Quantos de nós já fomos batizados e ainda continuamos perdidos? Quantos de nós pregamos e ainda continuamos perdidos? Tocamos e ainda continuamos perdidos? Porque esse filho mostra o seu estado de perdição, sabe quando? Quando ele não sabe que ele é filho, quando ele vive como escravo dentro da casa do pai. Eu sempre obedeci às tuas ordens e trabalhei como escravo. É assim que você se sente quando você está na casa de Deus? Você veio aqui essa noite porque você ama Jesus ou porque você tem que vir? Irmão, se você tem que vir, aqui não é o seu lugar. Não tem que ir à igreja. Você vai à oração porque você tem que ir, não. Esse filho mais velho aprendeu a obedecer, mas esqueceu o que é paixão. E foi isso que Jesus falou de uma igreja lá em Laodiceia.
É isso que Jesus falou de uma igreja lá no Apocalipse. Que não adianta você servir se o seu coração não estiver ali. Obedecer é legalismo. Obedecer por paixão é discipulado de Cristo. E eu quero fazer essa pergunta para você essa noite, se você se enquadra no grupo das pessoas que vibram com a mensagem de Jesus, que somos indignos e imerecedores, mas mesmo assim Ele nos ama e nos chama para si, ou se nós estamos no grupo dos fariseus e mestres da lei hipócritas, que acham que estão cheios de justiça própria e são merecedores e que Deus é o seu devedor. Qual foi a última vez que você disse, eu não mereço isso? Qual foi a última vez que você disse, eu não mereço isso? Bem-vindo ao grupo dos fariseus. Porque você acha que merece algo de Deus melhor do que Ele tem te dado? Você acha que você pode dizer a Deus o que Ele tem que te dar por causa da sua obediência? Bem-vindo ao grupo dos mestres da lei e dos fariseus. Agora, se você diz, Senhor, eu recebo o bem que o Senhor me deu, mas também recebo o mal, como o Jó disse, bem-vindo ao grupo dos pecadores. E pecadores entram na festa, fariseus ficam do lado de fora. Ai, fariseus hipócritas, disse Jesus, vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem, fica na porta estorvando quem quer entrar. E eu quero perguntar para você essa noite, para o meu coração como igreja, você ama Jesus ou você o obedece cegamente? Você está nesse lugar porque algum tipo de paixão te traz aqui? Porque algum tipo de entusiasmo e expectativa de que Deus está nesse lugar? Você está na presença de Cristo porque simplesmente você entende o sacrifício da cruz? Ou porque você acha que alguém tem que ter religião na vida e não pode ficar sem ir na igreja de domingo? Qual é a nossa atitude? Se somos o filho mais novo, nós estamos felizes porque Deus nos aceita em nossos pecados, nos corrige, nos ama, mas nos chama para a festa. Se nós somos o filho mais velho, a gente fecha a porta da festa, fica do lado de fora e não se sente apropriado para estar naquele lugar, porque é muita graça e a gente prefere viver na desgraça. O filho mais velho vai para a desgraça, pula para ela, abraça a desgraça, ao invés de mergulhar na graça do Pai que tudo dá a Ele. Então eu quero lhe perguntar essa noite, de que lado você está, ou a qual grupo você pertence? Você vem aqui para celebrar a graça de Jesus sobre a sua vida, ou você vem aqui para julgar, criticar, apontar, condenar e se encher de juízo próprio? Você vem a esse lugar porque você celebra a graça? Você canta porque a graça de Cristo está sobre a sua vida? Você bate palmo porque a graça de Jesus está em você? Ou você simplesmente reproduz a maioria? Ou você simplesmente teatraliza com outros demais aqui? É a pergunta, irmãos. Você pode responder para você, ou pode se calar por mais alguns anos. Tanto faz. Mas eu tenho que lhe fazer essa pergunta. De qual lado você está? Você celebra a graça e entra para a festa, ou você fica do lado de fora condenando e apontando o dedo? Posso fazer uma pergunta para você? Essa semana você condenou alguém? Essa semana você falou mal de alguém da sua própria comunidade? Essa semana você justificou a sua atitude por causa do outro? Não, eu faço isso, mas o outro faz pior que eu. Você fez isso? Ô, amigão fariseu, quer um crachazinho, a gente faz para você. Porque se você critica, condena, julga e fala mal da vida alheia, mesmo sendo da sua própria comunidade, bem-vindo ao grupo dos fariseus. Mas se você reconhece falhas e tropeços, ama as pessoas que assim fazem e tolera essas dificuldades e deixa que Deus trate com elas, porque aqui a gente não tolera pecado, a gente ama o pecador, mas deixa que Deus trata com o pecador. Se ele continuar inveteradamente nisso, se ele continuar nessa maneira, Deus vai tratar com ele, irmão. Não é a minha responsabilidade. Agora, se você já fez julgamento, crítica, apontar de dedo, essa semana está na hora de você falar: Senhor, sonda o meu coração e me tira do farisaísmo. Sonda meu coração e me leva para ser um pecador arrependido. Porque Deus quer pecador arrependido, Ele não quer fariseu cheio de justiça. Fariseu cheio de justiça não precisa de arrependimento, mas pecador precisa. Eu sou o primeiro essa noite para agradecer a Cristo porque Ele me encontrou. Ele pisou no chiqueiro e veio me achar no lamaçal. Não se ache melhor do que eu, meu irmão. Eu fui longe demais na minha vida sem Deus, e mesmo assim Ele me encontrou. Mas não se ache melhor do que eu. E eu também não me acho melhor do que você que foi longe demais na sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque Ele disse que Ele recebeu um filho que gastou todos os seus bens com prostitutas, cuidou de porcos e matou seu pai em vida. E mesmo assim o pai o aceitou de volta. E Ele me aceitou e te aceitou. E eu posso celebrar isso aí. Então da próxima vez que você vier nessa igreja,
pense os seus motivos. A próxima vez que você servir no ministério, pense nos seus motivos. A próxima vez que você dizimar a sua oferta aqui, pense nos seus motivos. Porque o motivo é a graça, não é a obediência. É a graça. Eu obedeço porque eu amo meu Deus. Agora, a obediência sem amor é legalismo. E legalismo não leva para o céu. Legalismo deixa a gente do lado de fora. Meus irmãos, não sejamos religiosos, não sejamos legalistas. Sejamos cheios da graça. Uma vida de maior santidade, uma vida de maior entrega, uma vida de maior amor. Sabe por quê? Porque a graça te tocou. A graça não é vale VIP ou passe livre para pecar. A graça é a responsabilidade de se dobrar no altar do Senhor. Então eu quero fazer uma última pergunta a você aqui essa noite. As 3 parábolas falam que um se perdeu, outro foi procurar e depois foi achado, certo? Certo? Você entendeu até agora? Errado, meu irmão. Onde você estava, hein? Na ovelha perdida, a ovelha se perde, o pastor procura e encontra. Na dracma, a mulher perde, procura e encontra. E no filho perdido? Quem procurou? Quem foi atrás do menino no chiqueiro? Quem se responsabilizou por ele? Ninguém. Sabe por que ninguém foi? Onde estava esse pai irresponsável? Não amava o menino? Pois é, não era tarefa do pai, porque o pai já não tinha dinheiro e recursos para poder fazer isso, e o pai não tinha idade para fazer isso. O filho mais velho era a responsabilidade de manter a unidade do lar. Até hoje no mundo árabe, eu fico impressionado quando a gente vai no Oriente Médio e a gente vê a estrutura do filho mais velho. Sabia, se uma mulher se separar, sabe com quem que ela vai ficar na casa e quem vai sustentar? A irmã. É o filho mais velho, não é o pai nem a mãe. Sabia? Hoje a mulher se separa e vai para a casa dos pais. No Oriente Médio é o filho mais velho, é responsável pelos irmãos e responsável pelas suas irmãs. Até hoje é assim. Nós estávamos com um guia que ele disse para nós: eu sustento a minha irmã que acabou de se separar do seu marido. Ele tem uma família grande e ainda assim sustenta o seu islâmico. Então era a responsabilidade do mundo oriental da época. O filho mais velho é o responsável de manter a família unida. E o que o filho mais velho fez? Nada. Por quê? Ele preferia ver o seu irmão longe do que perto. Meus irmãos, 2 coisas aqui. Primeiro, você pode ser o filho mais velho da história. Tem muitos irmãos mais novos seus que estão sendo corrompidos pelo pecado, tragados pelas trevas, abandonados no lamaçal da vida sem Deus, e você, feliz da vida, dentro da casa do Pai. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade, olhar para qualquer ovelha perdida, para qualquer mísera moedinha abandonada, para qualquer pessoa que se afastou da comunhão. É a minha responsabilidade de ir atrás dela e de procurá-la até encontrar. Porque senão eu serei o filho mais velho, hipócrita dentro da igreja, dentro da casa, no louvor, na adoração. E eu não sei se nós queremos ampliar o nosso nível de hipocrisia ou se nós queremos entrar na nossa caminhada de arrependimento. Porque para criticar a gente é bom, mas para agir e trazer pessoas para o altar, a gente é péssimo. Esse chiqueiro chamado terra, onde tem tanta prostituição, tanta inimizade, tanto ódio, tanta amargura, e veio nos chamar de volta para Ele. O filho mais velho veio te buscar, o irmão mais velho veio nos buscar. Jesus Cristo veio nos chamar à comunhão do Pai. Por isso é motivo de a gente celebrar, e quem sabe poder imitá-lo, e procurar outros irmãos mais novos que estão afastados. Quero convidar você a ficar em pé, fechar os seus olhos, pode apagar as luzes por favor. Eu queria que você refletisse sobre essa canção, esse amor de Deus, essa graça de Jesus, enquanto as crianças se preparam para entrar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Pense sobre esse amor. Tu tens sido tão bom pra mim. Nós somos os pecadores que queriam ouvir essa mensagem.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, quão lindo, tão infinito é esse amor de Deus por você, meu irmão. Ouça essa palavra. Ele está à tua procura. Não importa por onde você tenha andado, você nunca comprará e nem merecerá, porque Ele já pagou o seu preço. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós éramos inimigos, Senhor, mas o seu amor continuou lutando por nós até nos encontrar. O Senhor valoriza cada homem, cada mulher que está aqui nesse lugar. Nos faça viver na perspectiva da graça e amar o Senhor e responder a essa graça. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, Não tinha valor, mas tudo era aquela moeda perdida nesse mundo, mas o Senhor procurou diligentemente. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso nem merecer, mas assim Ele me achou. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sinta esse amor, meu irmão. Sinta esse amor te tocar. Você tem valor. Ele não desiste da sua vida. Ele quer te abraçar, te amar, mesmo que você seja sujo pelo pecado, fedido pelas suas escolhas. Ele escala as montanhas. Ele vai atrás de você. Traz luz para as sombras, escai as montanhas pra me encontrar. Olha o que Ele é capaz de fazer por você. Derruba as mentiras, muralhas, destrói aquelas mentiras que Ele tem agido. pra me encontrar. O inimigo tem agido contra você, Deus tem destruído. Traz luz para as sombras, escala as Você consegue sentir isso? pra me Perceba esse amor de Deus sobre você. derruba as muralhas, destrói as mentiras, Com um único objetivo: te encontrar. Ele faz isso. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Senhor, eu creio nisso. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Eu sei, traz luz para as sombras. Ele faz isso pela sua vida, pela minha vida. A graça dele nos basta. Ele nos encontrou. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado. Oh, que Obrigado, Jesus. Jesus. Servimos por graça, servimos por amor, obedecemos por graça, obedecemos por amor. Não somos escravos, somos filhos, filhos amados do Pai. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
Senhor, muito obrigado. Revela essa verdade ao nosso coração e nos leva à luz dessa revelação, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por favor, e as crianças vão entrar. Você e eu, cada um tem seu jeitinho, mas é assim, somos diferentes. Olhe bem pra mim. Eu sei, não dá, é bem difícil mesmo de aceitar, mas se pensar, vai ficar feliz se aceitar e se gostar. Se pensar que é um infeliz, que não é importante, se engana, muita gente te ama. Ninguém pode ser igual, você é especial. Seu jeito é tão natural, é tão original. Aprenda a se aceitar e saiba que o seu lugar ninguém pode ocupar. Ninguém, só você. Você e eu, não há no mundo alguém igual a nós, eu sei. É assim, você é diferente, não é igual a mim. Você e eu sabemos que ser diferente assim é bom demais. Somos diferentes e tão especiais. E se pensar que é um infeliz, que não é importante, se engana, muita gente te ama. Ninguém pode ser igual, você é especial. Seu jeito é tão natural, é tão original. Aprenda a se aceitar e saiba que o seu lugar ninguém pode ocupar. Ninguém, só você. Boa noite. Eu sou a tia Elisete. E eu, tia Elisete. Tá bom, já vou apresentar, calma. Eu vou falar quem é você. Quem sou eu? As crianças já sabem. Elas sabem? Sabem. Você não vai cumprimentar a igreja? Eu vou, né, tia Elisete? Eu sou educada, lembra? Lembro. Então, vamos lá. Boa noite, criançada! Boa noite, veiarada, Isa. Que isso? Desculpa, tia Elisete. Você falou que você era educada. E eu sou. Você está andando muito com a Julie, eu acho. Também acho. Vamos de novo? Boa noite, criançada! Isa, você já cumprimentou as crianças lá, lembra? Verdade, mas é que eu acho que todo mundo é criança, assim que nem diz a palavra de Deus, né, tia Elisete? Verdade, o que diz a palavra de Deus? Que nós temos que ser como as crianças, Mas aqui tem crianças grandes, né, tia Elisete? Isso, muito bem. Gente, a Isa, ela chegou hoje meio triste, porque ela falou que zombam, tiram sarro, né, crianças, dela. Por quê mesmo? Por causa, olha, gente, por causa da cor do cabelo. Vocês não acham, gente? Vocês conhecem alguém que tem cabelo laranja por aí? Pois é, o meu é laranja. E eu ficava muito triste, estava triste, porque
As minhas amigas, os meus amigos estavam zombando de mim. Mas aí eu fiquei feliz. Por que você ficou feliz, Isa? Porque eu aprendi lá, e as crianças também, né? Que a gente que a gente é especial. E não é só isso, né, tia Elisete? Não, não é só isso. Ô, tia Elisete, cadê a tia Dani? Tia Dani tá aí? Ô, tia Dani, você pode fazer um favor? O que você vai fazer, Isa? Calma, tia Elisete, vai dar tudo certo. O pastor Denis está aí? Oi, pastor. Tudo bem, pastor? Você lembra daquele dia? Eu lembro. Tia Dani, você pode ficar aqui, por favor? É rápido, viu, mocinha? Ó, tá vendo? Tá todo mundo querendo ir embora. Obrigada, tia Dani. Então, nós aprendemos que nós somos especiais, e nós somos especiais, e nós somos especiais. Já entendi. E nós somos? Especiais. Você é especial? Você já se olhou no espelho e falou assim, como você é linda, como você é lindo. Tia Dani, você pode ficar do lado de lá? Obrigada, tá, tia Dani? Então, aí nós aprendemos também que não é só isso, né, galera? Nós aprendemos também que nós somos filhos de Deus. Só filho, Isa? Não, somos filhos amados. Quer ver que legal que as crianças aprenderam? Vamos ver, né? Nós fizemos lá, vocês vão fazer? Quem é vocês? Não, a igreja não ouviu, é isso daí mesmo, nós vamos falar bem forte agora. Eu entendi. Quem é vocês? Filha amada de Deus, e Deus tem muita alegria em cada um de nós, do jeitinho que Ele fez. E que não é pra gente, sabe, tia Dani? Pode ficar do lado de lá agora, por favor. Obrigada, tia Dani. E assim também que nós aprendemos, que mais? Que além de nós sermos filhas e filhos amados de Deus, Deus é rei, não é? Isso, Deus é rei. Então, olha a minha coroa. Eu percebi lá, você entrou com um saco na cabeça, aqui você está linda. Pois é, porque eu sei agora que eu sou filha do rei. Do rei, isso mesmo. Eu pertenço a um reino. Né, tia Dani? Você quer ficar aí mesmo? Não, tia Dani, fica aqui, por favor. Ô, Isa, vamos parar? Então, nós aprendemos isso, porque na palavra de Deus, né, tia Elisete? Isso mesmo, na palavra de Deus, né, crianças? Deus fala para Jesus, na hora do batismo dele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. E assim ele fala para nós, eu sou filha amada de Deus, em quem eu tenho muita alegria. Vai, ó. Eu sou filha amada de Deus, em quem Ele tem muita alegria. Jesus é o Filho de Deus e nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus tem muita alegria na nossa vida. E que é para a gente acreditar numa verdade. Qual é a verdade? Aquela que Deus diz quem somos, não o que as pessoas dizem. Não interessa se eu não jogo bola legal. Não interessa se você é atrapalhada, né, tia Elisete? Se eu sou estabanada, não interessa o que os outros falam. O importante é o que Deus fala e pensa de mim e de você. Muito bem, foi isso que nós aprendemos, né? Né, tia Dani? Pode ficar ali agora, tia Dani. Tia Dani, agora a gente encerra com a música? Encerra. Pastor, vem orar. Gente, foi um prazer estar com as crianças, estar com vocês. Obrigada, Dani, tá? Foi um prazer, tia Dani. Foi um prazer é nosso. Posso te dar um beijo? Pode. Então tá. Eu não sou porque eu sou espuma, tia Dani. Vou mandar um beijo, tia Elisete, tá bom. Posso ensinar? Pode. Do quê? De liquidificador. Tá bom. Vocês sabem, gente? Tia Dani?
Você tá com pressa? Então tá. Vai lá, gente, liga o botão. É os adultos também. Liga o botão, gente. Igual liquidificador. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tia Dana. Tchau, pastor. Quer ficar do lado de cá, pastor? Tchau, gente. Você e eu, cada tem seu jeitinho, mas é assim. Fica aqui, tia Elisete, por favor. Você pode ficar do lado de cá, por favor. Fica melhor. A gente quer agradecer a tia Elisete, toda a sua equipe. Cadê a equipe que veio com ela? Que levanta a mão só para a gente saber isso aí. Vai ser difícil ver aqui à frente. Que bom, obrigado, viu, de vocês terem vindo. Eles são da primeira IPI de Londrina. Eles têm um trabalho maravilhoso aos domingos lá com as crianças e cederam espaço na agenda deles para estar ministrando os nossos filhos. Obrigado, viu, tia Elisete? Obrigado, equipe. Obrigado, nosso ministério Rede Kids, todos que estiveram envolvidos. E vocês, pais, que trouxeram seus filhos para esse último Celebra Kids do ano. Agora a gente vai se ver com as nossas crianças lá no Natal, quando a gente fizer a cantata com esses pequenos. Domingo que vem, traga-os às 9h30, esteja conosco a celebração, para a gente poder ensaiar junto e apresentar um lindo coral de crianças com muitas vozes para a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos, criançada? Senhor Jesus, muito obrigado porque somos especiais, aprendemos isso aqui dentro. Que o Senhor deixe as 99 para nos encontrar, porque somos especiais. O Senhor também mostrou isso para as crianças, que eles são filhos amados do Pai. E que nós possamos ir para as nossas casas com esse sentimento de que o Senhor nos ama e podemos responder e corresponder a esse amor. Obrigado pela equipe de Londrina, obrigado pelo trabalho deles. O Senhor guarde, leve em segurança e continue frutificando esse ministério. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre, pois você é especial. Amém. Não saia sem comentar, a pessoa pede você, diga para ela, você é especial, tá, criança? Você é especial. Deus abençoe. E se pensar que é um infeliz, que não é importante. Quem? As crianças ficam aqui na frente para tirar uma foto. A foto, crianças, a foto, vem aqui na frente. Ninguém pode ser igual, você é especial. Seu jeito tão natural é tão original. Aprenda a se aceitar e saiba que o seu lugar ninguém pode ocupar. Ninguém, só você. Você